O livro de hoje se chama Quando as Aves se Amam, com ilustrações de Edmundo Rodrigues e autoria de Arnaldo Nisker. Esse livro é de 1994 e foi lançado pela editora Edições Consultora, que tem essa logo aqui. É a primeira vez que eu vejo um livro dessa editora, não conhecia. Ou melhor, não conheço, né? Tô conhecendo agora. Eu achei essa capa muito linda, também nunca li nada desse autor. E vou descobrir agora com vocês essa história de Quando as Aves se Amam. Olha, desde o início tem várias ilustrações, achei muito bonito. A apresentação. Uma vez Flamingo. Na bonita praia de Mombaça, no município de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, dezenas de flamingos vivem na sua mansidão, poucas vezes perturbada pela presença do homem. Na verdade, é uma coexistência pacífica entre flamingos, gansos e cisnes, compondo uma harmoniosa sinfonia de cores e movimentos, como só o balé da natureza é capaz de proporcionar. Quando os flamingos abrem as asas, cores são rubro-negras. Talvez por isso eles são também chamados de flamengos. Um torcedor apaixonado olhando a cena dos pernaltas em desfile não desiste ao canto conhecendo uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Esse equilíbrio foi ameaçado, no entanto, quando nasceu um romance entre a fêmea de um flamingo e um ganso preto. O fato não foi bem acolhido pela comunidade dos guarais, que também são conhecidos como flamingos e até certo tipo de gansos. O sabiá, muito fofoqueiro, denunciou a existência do romance, que era segredo. O que aconteceu então? Só lendo a história que escrevemos para homenagear os que se devotam à afeição à natureza, sobretudo os que se respeitam a existência de 2.000 espécies de aves no Brasil. Aí aqui tem a assinatura do Arnaldo. Esse livro é dedicado a Lili e Roberto, que amam os flamingos e lutam pela sobrevivência em nosso meio ambiente. Aí aqui eu acho que já começa a história do livro. Alvorecer em Angra, no Rio de Janeiro, é um espetáculo muito bonito. Pássaros cantam, o mar parece mais calmo e o sol vai se colocando no céu, aquecendo toda a região de Mombaça. A natureza viverá mais um dia dos seus dias esplendorosos, com as aves coloridas se comunicando por intermédio de sons, que são a sua linguagem universal. À distância pode verificar-se que os flamengos estão quietos, de patas fincadas no lago, imóveis, compõem uma sinfonia harmoniosa de cores, que predominam o coral e o branco, são peraltas com muita honra. Olha só que lindos! Vou lhes contar um segredo. Desde que nascem, os flamengos torcem pelo Flamengo. Uma questão de identificação. Quando correm em volta do lago, abrem as asas, o que se vê é a fusão de cores, destacando o rubro-negro. Os flamengos não poderiam torcer por outro clube. Pareceria traição. Os flamengos de Mombaça vieram de avião da África do Sul e são muito bem unidos, vivem sempre em bandos e se unem mais ainda quando sentem algo estranho querendo se meter entre eles. Foi o que aconteceu numa bela manhã com o ganso preto. O ganso preto não apenas se insinuou entre os flamingos, apaixonando-se por uma linda fêmea de plumagem rosa escarlate, que pareceu corresponder seus acenos. Chegou a abaixar o pescoço comprido para ouvir o que lhe dizia. Por que não podemos namorar? Havia uma sensação estranha no ar, pois o reino animal, quem costuma escolher o parceiro, é a fêmea. E agora?
O guaraná, que era o flamingo mais antigo, uma ave muito simpática, não deu refresco. Vamos parar com isso, somos de espécies diferentes e amor entre vocês é impossível. Armou-se então uma confusão no lago. Outros gansos pularam na água e balançaram o rabo, protestavam contra o que pareceria uma discriminação. Chegou a armar-se um clima de guerra. O Guará Tinguetá, que era muito bravo, gritou com o ganso, também é da família Guará. De um lado, os flamingos, todos juntos, com aquele belo colorido cor-de-rosa. Do outro lado, gansos brancos, protegendo o colega namorador. O ganso Neca, esticando o pescoço, gritou com todas suas forças: não se metam com o ganso preto, se ele for agredido, vocês não terão sossego. O ganso Neca adorava dormir, mas quando ficava nervoso, virava fera. Os flamingos se agitavam, não tinham gostado da ameaça. O namoro tornou-se complicado. Combinaram se falar somente antes de amanhecer. Acordariam mais cedo e assim nenhum bicho os veria. Não posso deixar de lhe falar, disse o ganso preto, verdadeiramente apaixonado. Essa é minha vontade, falou a fêmea, enquanto enxugava uma lágrima que teimava em correr de seus lindos olhos. Ah, tadinha, gente, ela tá realmente apaixonada por ele. E assim foi feito. 1, 2, 3 dias, os namorados flertavam em torno de um belo coqueiro. Chegaram até a ensaiar um beijo. Coisa difícil, né, de acontecer em bichos que têm bicos. Será que é por isso que se diz que dois bicudos não se beijam? Perguntou o ganso preto, sem obter resposta da parceira namorada. Durante o dia, eles fingiam não se conhecer, passeavam com seus bandos respectivos, os flamengos em silêncio e os gansos deslizando com elegância pelo lago, somente fazendo barulho quando algum estranho invadiu o espaço sagrado. Aí se ouvia uma gritaria infernal, não havia melhor segurança para a casa. O namoro seguia firme, com planos para o futuro. Chegaram até pensar em filhotes. Se esses nascessem, seria desejo do casal, por um milagre da engenharia genética. Tinham resolvido batizar o representante dessa nova espécie de Flamanso, ou seja, uma mistura de flamingo e ganso, se fosse possível a reprodução. Mas algo de muito sério estava para acontecer. O sabiá, que também acordava cedo, viu repetidas cenas de namoro e resolveu dar com a língua nos dentes. Numa atitude inexplicável, pediu audiência ao Guaraná e foi logo dizendo: há uma desobediência clara às suas ordens aqui no nosso jardim. O Flamengo balançou as asas e esperou pelo pior. Quando o sabiá abriu o bico, infelizmente não era para cantar, o Guaraná ficou perplexo. Como pode uma coisa dessa? E ainda por cima, eles sabem que uma junção assim é complicada. Rede Guaraná Notícias, repórter Flamingo. O Guaraná promoveu uma reunião à beira do lago. Todos compareceram para ouvir a denúncia do sabiá. Chegou a ser preparada na edição especial do Repórter Flamingo, o principal noticioso da RGN, Rede Guaraná de Notícias. Enquanto a reunião se fazia e o sol se colocava inteiro sobre a região, alguém lembrou de procurar pela namorada. Afinal, democraticamente, ela precisava ser ouvida. Ao saber da reunião, ela combinou com o ganso preto que só havia mesmo uma solução: a fuga. De mansinho, para que não fossem percebidos, os dois saíram do lago e foram em busca de outra região para poderem viver felizes. O amor foi mais forte que tudo. Ah, que bonito, eles ficaram juntos. Aqui no final tem um glossário com algumas palavras que talvez as pessoas não saibam o significado. Vou ler aqui com vocês.
África do Sul, país da África, alvorecer, amanhecer. Engenharia genética, aplicação dos conhecimentos científicos no campo dos estudos biológicos. Scarlet, cor vermelha muito viva. Flamingo, o mesmo que guará, ave peralta. Outro nome é flamengo. Ganso, ave doméstica que lembra o pato, mas é de corpo mais volumoso. Mombaça, uma praia do município de Angra dos Reis. Peraltas, aves conhecidas por terem pernas muito altas. Perplexo, que se sente indeciso, hesitante, assustado. Reprodução, procriação ou produção de seres semelhantes aos seres produtores. E aqui atrás tem falando mais um pouquinho o romance do ganso, do flamingo e do ganso. Arnaldo Nischke é um professor universitário e membro da Academia Brasileira de Letras. Há muito se dedica à literatura infanto-juvenil, sendo de autoria os livros A Constituinte da Nova Floresta, O Boto e o Raio do Sol, Aventuras do Curupira, O Dia em que o Mico-Leão Chorou, Liberdade para as Araras Azuis e A Tragédia dos Yanomamis, entre outros. Nessa obra, editada pelo consultor, ele procura mostrar a harmonia existente entre flamingos, gansos e cisnes numa bonita praia de Angra. Até aconteceu um romance à beira do lago. As lindas ilustrações são do brasileiro Edmundo Rodrigues. Eu gostei bastante do livro. E vocês gostaram também? Se sim, não esqueça de deixar like, compartilhar com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo e me seguir aqui no canal, porque eu tô sempre trazendo livros novos, tá bom? Boa leitura e até o próximo livro!